Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa. Hoje entrevistando Simone Duarte, que vai falar com a gente sobre sustentabilidade, reciclagem, compostagem nesse mundo aí tão adverso que a gente vive. Simone, seja bem-vinda ao nosso programa. E já de imediato, né, a gente sempre gosta de conhecer as histórias das pessoas, a história dessas pessoas que fazem ciência, tecnologia, que mobilizam o social, né, que procuram transformar a sociedade, como é o seu caso, através da Gaia, Soluções e Sustentabilidade. Qual a tua história de vida? Como é que você chegou na Gaia Sustentabilidade? Oi, Márcia, muito obrigada pela oportunidade, pela conversa. Então, eu me formei em psicologia e porque eu tinha um sonho de trabalhar com psicologia organizacional, né? Uhum. Mas quando eu cheguei no meio da faculdade, eu, eu me decepcionei um pouquinho com o curso, né? E com Normal, o que eu pretendia. normal. E Quem não com o que passa eu por isso, né? pretendia. É, eu fiquei bem desanimada, que eu falei assim, gente, não é nada do que eu imaginava, né? Aliás, é o extremo oposto. E aí eu estava na faculdade, eu estava até pensando, desisto ou não desisto, que eu estava bem no meio, né? Desisto ou não desisto, continuo ou não. E apareceu uma oferta de estágio de psicologia social. E naquela época, eu me formei em 2008. Então, isso era 2005, 2006, por aí, né? Não era uma coisa assim tão abundante, esse tipo de oferta, né? Psicologia social não era uma coisa que tinha. Uhum. E aí eu fui lá para ver, passei no teste e comecei de imediato numa instituição social, né? E aquilo ali, pá, deu uma virada na minha cabeça, porque eu falei, assim, caramba, é isso daqui, é muito legal, muito maneiro. E eu me dediquei muito, trabalhei muito, né? E era psicologia social mesmo, né? A gente fazia um trabalho de mapeamento das crianças institucionalizadas, que viviam em abrigo, né? E aí que, pô, um universo totalmente novo, porque a criança entra num abrigo por um motivo, mas ela Uhum. fica naquele abrigo 3, 4, 5, 10, 15, 18 anos por outros motivos. E o nosso trabalho era esse, né? Identificar por que que ela entrou, por que que ela estava ali e quais eram as possibilidades dela voltar para sua família de origem ou ser encaminhadas para adoção, né? E assim passaram-se 12 anos. E depois disso, né, essa área social paga muito mal, ou quase não paga, né? E eu falei assim, não, acho que agora eu posso tentar a psicologia organizacional. E eu entrei na psicologia organizacional, fiquei mais 5 ou 6 anos trabalhando e aprendi muita coisa com uma equipe muito interessante, que tinha uma visão totalmente diferente daquela que eu me Uhum. desanimei na faculdade, né? E aí foi muito legal. Mas quando chegou em 2019, eu ouvi a palavra sustentabilidade. E a pessoa que estava falando disse que a sustentabilidade é uma palavra que ela é um tripé. Ela significa ambiental, social e econômico. Aí, quando ele falou isso, eu disse, ué, social eu já trabalhei. Uhum. Econômico eu também já trabalhei. Porque a psicologia social você tem meio que está entre o dono da empresa e os funcionários, né? Então, a empresa visa lucro. E aí eu pensei assim, me falta o ambiental. E por isso fui fazer um curso de gerenciamento de resíduos, porque eu percebi que o resíduo é um problema de fato, né, para qualquer Uhum. cidade, e já com essa ideia de que lixo não existe, né, então como que a gente pode gerenciar melhor esses resíduos?
E aí eu entrei, né, nessa vibe aí porque eu achei que faltava isso para compor, né, essa questão da sustentabilidade que eu já vinha buscando há algum tempo. Simone, você hoje tem a ONG Gaia Soluções Sustentáveis e assim, eu sei que é um tema difícil para todos nós, ainda mais nesse processo de mudança que a gente vive de sociedade, mas quais são hoje os desafios que você encontra quando a gente fala de sustentabilidade? Então, isso é uma coisa assim que eu sempre falo nos lugares que eu vou, né? Eu acho que tudo está na percepção das pessoas frente a uma determinada coisa. A questão ambiental, ele é muito pouco com essa temática. Então, assim, hoje a gente tem a internet que dá na palma da mão uma série de informações, as que você quer e as que você não quer, elas vêm, né? E a Uhum, gente é bombardeado com isso. E o indivíduo, a pessoa, ela tem pouco tempo dentro da vida dela de trabalho, família, para pesquisar coisas que talvez fosse do interesse dela, mas que ela nem sabe, né? Então, assim, os principais desafios que eu vejo hoje é muito essa coisa da mídia, né? As pessoas estão bombardeadas por uma série de coisas que muitas delas já nem são verdade, né? uhum, Mas, assim, o que eu mais vejo que é o principal é a falta de relacionamento com a questão ambiental. Porque as pessoas pensam que a natureza é lá fora, é lá onde tem a árvore. uhum, Lá é a natureza, né? E elas não se relacionam com a natureza. E eu também vejo alguns equívocos na forma de passar essa conscientização ambiental, essa educação ambiental, né? Porque muitos de nós que trabalham com isso falam, tem que preservar o meio ambiente. Eu acho que isso é uma forma errada de passar, né? Porque a gente não precisaria preservar o meio ambiente se a gente se relacionasse com ele uhum, mesmo, né? uhum, Porque não teria separação, eu e o meio ambiente, o ambiente como um todo, né? Eu sei que se eu, a árvore pegar, essas coisas vão trazer consequências para mim, porque é uma coisa só. Então, assim, isso talvez seja um desafio muito grande, uhum, porque aí agora a gente tem que conscientizar as pessoas como um todo, mas conscientizar também quem conscientiza, uhum, né? Essa coisa do jogar fora não existe, né? A gente está dentro uhum, de um planeta que é vivo, e tudo que ele sente, a gente também vai sentir mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, né? Então, assim, para mim, um dos principais, e a questão financeira também, mas um dos principais desafios é trazer para mais perto isso que não está fora, nunca uhum. esteve, né? Mas é muito da questão da percepção das pessoas mesmo, né? É, assim, localizando esses problemas com uma cidade como Maricá, que é onde a Gaia Soluções está situada, como é que você vê esse problema hoje numa cidade como Maricá? O que que é falar de sustentabilidade, nas cidades, em particular a cidade que você atua, que é Maricá? Então, assim, a gente, enquanto instituição, né, eu sempre busquei o poder público, né? Uhum, Eu tenho um relacionamento com várias secretarias, né? Eu procuro fazer essa, esse caminho, né? Para não só para falar do que a gente faz, mas também para saber o que está acontecendo, né? Dentro da secretaria tal, porque talvez a gente possa colaborar, né? Então esse é um caminho que eu sempre procuro fazer. Às vezes é cansativo, eu mando ofício para vereador, eu tento manter essa relação, né? Realmente de proximidade, né? Porque eu entendo que uma instituição como a nossa pode muito colaborar, né, com o poder público, porque o poder público não consegue chegar.
em todos os lugares, né? Uhum. Dentro da cidade, independente da cidade, né? Independente se a cidade tem dinheiro, não tem dinheiro. A administração pública ela é muito complicada e para muito. E uma outra coisa que eu sempre fiz e agora eu tomei um outro caminho, que é como eu vejo várias outras iniciativas que têm objetos diferentes do meu, às vezes parecidos até, mas está cada um trabalhando sozinho, né? Fulaninho está ali fazendo o trabalho dele de reciclagem, fulaninho está ali falando o trabalho dele de educação ambiental. E aí eu sinto muita falta dessa conexão com essas iniciativas, né? E aí, o que que a gente fez agora recentemente, que está até recente, a gente criou um coletivo chamado Vou Amar, Voluntários Unidos pelo Ambiente de Maricá. Combinou que aqui em Maricá tudo termina com mar, Bacana, né? Fumária. E o Vou Amar, ele está crescendo, né? Porque a gente quer atrair voluntários para causas socioambientais. E na administração do coletivo, tem a Gaia, que trabalha com compostagem, também com educação ambiental, mas tem outros que trabalham com educação ambiental. É, tem uma pessoa que trabalha com os materiais recicláveis, de fato, né? Tem uma pessoa que é do reflorestamento, né, que a gente está montando um viveiro, porque a gente quer, a cada ação, doar uma muda, né? E as pessoas gostam muito disso. E a gente também tem um planejamento de plantio, né? Tem uma pessoa que é da área do turismo, que faz trilhas com conscientização ambiental, né? Focada nisso. E tem uma pessoa que é lá de Ponta Negra, que trabalha com a limpeza das praias, enfim. A gente se uniu em formato de coletivo e a gente está atraindo outros voluntários, outras iniciativas e exatamente para isso, né? É para Maricá como um todo, para a gente poder também ser mais um braço nesse trabalho, né, de sustentabilidade como um todo. Hoje, assim, quais são os serviços que vocês oferecem, ou já ofereceram ao longo do caminho para a sociedade? Eu sei que vocês têm um trabalho também com educação, com as escolas, é, o pátio do conhecimento, né? O trabalho de compostagem. Quais hoje são os serviços que vocês dialogam com a sociedade? Então, parte do conhecimento, ele inicia a partir da compostagem, Uhum. né? Porque a gente entende que a coleta seletiva, ela começa na casa de cada um, né? A coleta seletiva começa aonde o resíduo é gerado. Então, se a gente começa colocar esse novo hábito de separar o molhado do seco, e esse molhado a gente levar para o tratamento, levar para a compostagem, a gente, além de ter o subproduto, né, o que é o adubo, o biofertilizante, o composto orgânico, além disso, a gente vai estar já beneficiando essa coleta seletiva. Que a coleta. E aí vem o segundo passo, que é a inserção dos catadores e catadoras dentro desse contexto, porque ele já vai pegar a parte seca. Porque para o catador é muito ruim o lixo misturado, né? E tem um catador que tem um pouco mais de consciência, tem um catador que tem pouca consciência, e aí o que que ele vai fazer? Ele vai chegar lá no seu portão, ele vai ver que tem um material que interessa para ele, misturado com o resíduo molhado. Então ele vai rasgar, vai pegar o que interessa, aquele saco vai ficar rasgado, depois vai vir o cachorro, depois vai vir a chuva e todos os problemas, né? Então, parte do conhecimento começa a partir daí. E a gente oferece também cursos, oficinas em relação a essa separação, porque para algumas pessoas pode
ser muito fácil, mas para outras não é tão fácil assim, está fora do hábito, né? A gente oferece essas oficinas, alguns workshops. A gente também leva essa informação para as escolas, porque o pátio do conhecimento leva a informação para a escola, e no segundo momento a escola visita o pátio para ver cada laboratório de compostagem, né? Porque técnicas de compostagem existem várias. Então, quando ele vai lá, que ele vai ver a coisa acontecer, talvez a pessoa vai até entender, ah, essa aqui serve para mim, aquela dali não, né? E a gente também pode dar um apoio nesse sentido, né? E também a gente está preparando para os próximos meses, agora para o segundo semestre, a coleta, né, mesmo, ir até a residência ou até o estabelecimento, né, que a gente quer muito trabalhar com os grandes geradores, fazer essa coleta para exatamente facilitar esse gerenciamento. Então, desde a gente também, a nossa cartilha de educação ambiental, que a cada vez que a gente vai na escola, a gente doa essa cartilha sobre da forma de apoiar as pessoas a mudarem os hábitos para que esses novos hábitos tragam o impacto positivo, né? Que a gente quer impactar de forma positiva. E Se- é se- isso. Simone, assim, a gente está Tenho medo indo de me para estender o. muito e ficar falando que se deixar eu falo até o fim do mundo. Sem problema. Aqui quem fala é o entrevistado. É, assim, a gente está encerrando o programa e assim, quais seriam os projetos futuros da situação da Gaia em Maricá e como é que você vê esse desdobramento de projetos na cidade? Agora a gente está assim, numa fase muito legal, porque o governo federal lançou a lei de incentivo à reciclagem, né, que é semelhante à lei Rouanet, né? E isso vai ser muito, vai abrir muitas portas, né, muitas possibilidades. E a gente está submetendo o projeto na plataforma, porque a questão financeira vai ser suprida, né? E aí a gente vai poder atender mais pessoas, mais distritos, né? Que hoje a gente está em Itaipuaçu, fica difícil para a gente atender os outros distritos, né? Mas isso vai ser resolvido em breve, né? A gente está com essa proposta que é muito legal. E a gente também vai lançar alguns outros projetos que é exatamente para dar apoio ao catador, né? Que ele é um agente ambiental muito relevante dentro de qualquer município, né? Então a gente quer diminuir essa essa marginalização, né? Trazer esse catador, fazer um cadastro, né? Porque tem muito catador que é trabalhador para caramba, que sabe que ele faz um trabalho bom pelo meio ambiente. E do lado de cá tem a sociedade que às vezes tem medo, né? Acha que é uma pessoa marginalizada, essa palavra já tem muito, né? Tem um estigma muito grande. Então, são projetos que a gente vai lançar a partir do segundo semestre, né? E 2026 em diante, né? Mas o grande divisor para a gente vai ser a lei de incentivo à reciclagem, né? Porque isso vai permitir a gente ter um caminhão, vai permitir a gente ter uma estrutura melhor, né? E a gente também quer trabalhar muito a partir de agora do segundo semestre com os eventos, né? Talvez seja mais fácil a gente chegar até as pessoas pelos eventos, porque os eventos podem sim ser sustentáveis, né? Ele não principalmente sustentável de primeira, né? O que eu costumo dizer para as pessoas é o evento pode ser rumo à sustentabilidade. Então, o primeiro evento a gente faz uma ação, no segundo evento a gente faz duas ações, né? No terceiro evento a gente faz três ações, e aí a gente vai até o ponto desse evento ser realmente 100% sustentável.
né? Mas a gente pode caminhar a pequenos passos rumo a essa sustentabilidade que a gente alcança, né? Eu acho que também esse é um desafio, um dos desafios, né, da sustentabilidade. Porque as Simone, oi. pessoas pensam assim, ah, eu não vou conseguir fazer sustentável. Uhum. Simone, a gente está chegando no final do programa. Eu queria Caiu, te será? agradecer Cadê? muito pela entrevista, né? Eu te agradeço. Te desejar muito sucesso aí com a Gaia Soluções Sustentáveis. E é claro, a gente está aqui à disposição quando tiver um evento, quando você tiver, por exemplo, ganho aí o teu edital, por favor, né, fala com a gente coloca isso na pauta, porque esse tema é muito importante para todos nós, né? Muito obrigado, né? Sim. E, e até a próxima. Obrigado. Muito obrigada, Márcio. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.